Dia 7. Finalmente chegou o dia em que o Senhor disse a Noé: entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Leve para dentro da embarcação 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie. Assim poderá manter viva cada espécie após o dilúvio. Daqui uma semana vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e tudo quanto criei com vida morrerá. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ele, seus filhos, sua mulher e as noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio. Com eles entraram toda espécie de vida animal, puros e impuros, os que rastejavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na embarcação em pares, macho e fêmea, tal como Deus havia ordenado. Passando 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. Quando Noé tinha precisamente 600 anos, 1 mês e 16 dias de idade, romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Desabou forte chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No dia em que as chuvas começaram a cair, Noé, seus filhos, Sem, Caé e Jafé com sua mulher e com suas noras, entraram na embarcação. Entraram também todos os animais de acordo com suas espécies, animais domésticos, animais selvagens, todos os demais seres vivos que rastejam pelo chão e todas as criaturas com asas, todas as aves e outros animais que voam. Pares de todas as espécies vivas vieram a Noé e entraram na embarcação. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, tudo como Deus tinha ordenado a Noé. Depois o Senhor fechou a porta. O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. O nível das águas foi subindo cada vez mais, cobrindo a terra, e a embarcação flutuava na superfície das águas. As águas aumentaram tanto que cobriram até as montanhas mais altas existentes debaixo do céu, chegando a quase 7 metros acima dos picos. Todos os seres vivos existentes na terra morreram, as aves e os animais domésticos, os animais selvagens, todas as espécies, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todo ser humano. Tudo que havia na terra seca e que respirava morreu. Assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais grandes e os animais pequenos que rastejam pelo chão, e as aves do céu foram extintos da terra. Apenas Noé e os que estavam com ela na embarcação sobreviveram, e as águas cobriram a terra por 150 dias. Mateus, capítulo 7. Não julguem assim, vocês não serão julgados. Porque, como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que se preocupar com o cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá: amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho. Hipócrita, livre-se da tábua primeiro,
Assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Nem atirem pérolas aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede recebe. Qualquer um que procura acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai, que está nos céus, dará seguramente coisas boas àqueles que pedirem. Façam os outros aquilo que vocês querem que façam a vocês. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que a leva à vida é estreita e o caminho é apertado, e poucos a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados com peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer. Uma árvore que sempre dá frutos ruins não poderá dar um fruto que se possa comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas ao fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Nem todo aquele que se refere a mim como o Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu os responderei: vocês nunca foram meus, vão embora porque as suas obras são más. Todos que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como o homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como o homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as torrentes vierem, os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. As multidões ficaram maravilhadas com os ensinos de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade e não como um mestre de lei. Esdras, capítulo 7. Aqui está a relação do registro da família de Esdras, que viajou da Babilônia para Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras era filho de Seraías, e Seraías era filho de Azarias. Azarias era filho de Ilquias, e Ilquias era filho de Salum. Sarum era filho de Zadoque. Zadoque era filho de Aitube. Aitube era filho de Amarias. Amarias era filho de
Meraiote. Meraiote era filho de Zeraías. Zeraías era filho de Uzi. Uzi era filho de Buqui. Buqui era filho de Abizua. Abizua era filho de Finéias. Finéias era filho de Eleazar. Eleazar era filho de Arão, o sumo sacerdote. Como chefe religioso judeu, Esdras era bom conhecedor das leis de Moisés, dadas pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele pediu para voltar a Jerusalém e o rei lhe deu permissão e concedeu tudo o que ele tinha pedido, pois o Senhor, o seu Deus, estava abençoando Esdras. Muitos do povo e também dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo viajavam com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele começou a sua jornada e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, pois a boa mão de Deus estava sobre ele. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e a obedecer essas leis e ensinar os seus mandamentos aos israelitas. O rei Artaxerxes deu esta carta a Esdras, ao sacerdote estudioso dos mandamentos de Deus para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, para Esdras, o sacerdote e escriba da lei dos céus. Saudações. Estou decretando que qualquer descendente de Israel do meu reino, incluindo os sacerdotes e levitas, pode voltar para Jerusalém com você. Eu e o meu conselho de 7 por meio deste decreto, determinamos que você leve para Judá e Jerusalém uma cópia da lei de Deus para ver se a lei de Deus está sendo obedecida. Também lhe damos a incumbência de levar consigo para Jerusalém a prata e o ouro que apresentamos como oferta ao Deus de Israel para o templo em Jerusalém, além de toda a prata e ouro que você receber da província de Babilônia. Você deve recolher as ofertas voluntárias dos judeus e dos seus sacerdotes. Essas ofertas de prata e de ouro se destinam ao templo do seu Deus em Jerusalém. As ofertas devem ser usadas, antes de tudo, para a compra de novilhos, carneiros, cordeiros e para as ofertas de cereais e de bebidas. Tudo isso será oferecido sobre o altar do templo do seu Deus quando você chegar a Jerusalém. O ouro e a prata que sobrarem podem ser usados de qualquer outro modo que você e seus irmãos acharem de acordo com a vontade do seu Deus. E leve consigo os vasos de ouro e outros utensílios que estávamos dando para o templo do seu Deus em Jerusalém. Se você precisar de mais dinheiro para a construção do templo ou para atender qualquer necessidade semelhante, pode requisitar dos fundos do Tesouro Real. Eu, o rei Artaxerxes, envio este decreto a todos os tesoureiros do território situado a oeste do rio Eufrates. Vocês devem dar a Esdras tudo quando ele requisitar de vocês, pois ele é sacerdote e escriba da lei de Deus dos céus, até a quantia de 3,5 toneladas de prata, com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade, e qualquer coisa mais que Deus do céu exigir que se atenda pontualmente para o templo de Deus dos céus, pois não queremos correr o risco de ter a ira de Deus contra o império do rei e dos seus filhos. Eu também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo ou outro trabalhador no templo de Deus seja obrigado a pagar impostos de qualquer tipo.
E você, Esdras, deve usar a sabedoria que Deus lhe deu para escolher e nomear juízes e outros oficiais para governar todo o povo do território ao oeste do rio Eufrates. Se eles não estiverem familiarizados com a lei de Deus, você deve ensiná-los. Qualquer indivíduo que se recusar a obedecer à lei dos céus, à lei do rei, deve ser imediatamente castigado com a morte, ou com a expulsão do país, o confisco sobre os bens ou com prisão. Louvado seja o Senhor, o Deus de nosso país, que pôs no coração do rei o desejo de honrar o templo do Senhor em Jerusalém. E louvamos a Deus por demonstrar tal misericórdia para comigo, ao honrar-me perante ao rei, seu conselho e perante todos os oficiais poderosos. Recebi forças para esta missão da parte do Senhor, o meu Deus, que estava comigo, e convenci alguns dos líderes de Israel para voltarem comigo para Jerusalém.